Olá, estamos de maneira sintetizada fazendo uma abordagem a respeito dos 7 pecados capitais e seus respectivos contrapontos. Já fizemos uma análise dos 4 primeiros e hoje estaremos abordando o 5º pecado capital, que é a avareza, a ambição ou a cobiça, conforme você preferir. E, logicamente, estaremos também abordando o seu contraponto. Conforme já afirmamos a respeito dos demais, este também, ou seja, a avareza, é um pecado do espírito e não um pecado da carne. Juntamente com o 10º mandamento, que o condena especificamente, somado com muitos ensinos de Jesus que veementemente o desaprova, há um veredito altamente direto do apóstolo Paulo que diz o seguinte, abre aspas, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, fecha aspas. Então, já no início da nossa fala, eu quero chamar sua atenção para esta afirmação do apóstolo Paulo. O amor, o apego ao dinheiro é a raiz da grande maioria dos males que nós enfrentamos. O pecado da avareza possui 2 componentes: obter o que não temos e manter o que temos. Há também 2 confusões quanto à compreensão desse vício. Primeiro, as coisas por si só são boas. A avareza somente entra em cena quando o desejo pelas possessões temporais se torna desordenado e, a seguir, se torna idolatria. Em outras palavras, quando a confiança nas dádivas de Deus substitui a confiança no próprio Deus. Nas palavras de Peter Kreeft, abre aspas, quando uma criatura é tornada Deus, ela se torna um diabo, fecha aspas. Consegue perceber a gravidade desse pecado? A segunda confusão é equacionar a avareza com a mesquinhez usurária. O âmago da avareza não é o amor pelas possessões, mas o possuir e, portanto, ser um possuidor. A verdadeira felicidade é uma questão de ser e não de ter. Ou como MacDonald afirma, abre aspas, as mãos podem acumular, mas o coração do homem não pode fazer o mesmo. Como o filósofo Francis Bacon escreveu, abre aspas, se o dinheiro não é seu servo, será seu mestre. Não se pode dizer do homem cobiçoso que ele possui riquezas. Deve-se dizer que elas, as riquezas, o possuem. Fecha aspas. O pecado da avareza centraliza-se na ambição dobrada, ter o que não temos e manter o que temos. O contraponto do primeiro, ou seja, obter o que não temos, é o contentamento. O contraponto do segundo, ou seja, manter o que temos, é a generosidade. Ambos são o cerne da misericórdia. Enquanto a ambição nega aos outros até mesmo a justiça, a misericórdia oferece mais do que justiça. Seu caráter é dar além da razão, além da justiça, além da expectativa. A misericórdia não é apenas ausência de avareza, mas presença de generosidade. Presença de generosidade. Mais do que apenas não ser avarento, a misericórdia é proativa no dar. Não apenas abrir mão da riqueza, mas distribuí-la
entre os necessitados. A misericórdia, como descrita por Jesus, não é para aqueles que respeitam as pessoas. Antes, alcança sua forma mais elevada quando oferecida aos que menos a merecem, nossos inimigos e aqueles que nos perseguem injustamente. Este é o ensino de Jesus. Isto é Evangelho. Jesus pergunta: que méritos vocês terão se amarem aos que os amam? Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem. Isto é Evangelho. A misericórdia ama tanto o amigo quanto o inimigo e faz de maneira ativa o bem para ambos. O próprio Deus é o modelo que faz raiar o sol sobre bons e maus e derrama chuva sobre os justos e injustos. Deus é o exemplo a ser seguido quanto à misericórdia, o contraponto da avareza. A palavra hebraica, que quer dizer misericórdia, é uma palavra que não há como traduzir em sua totalidade para o português. Não significa simplesmente ou somente simpatizar com alguém no sentido corrente do termo. Não significa somente sentir-se triste pela desgraça dos outros, mas é a capacidade de entrar em outra pessoa até que virtualmente possamos ver com seus olhos, pensar com sua mente e sentir com seu coração. Evidentemente, isto é muito mais do que sentir piedade pelo outro. Se agíssemos deliberadamente e se chegássemos a esta forma de identificação com o outro, conforme expusemos, nossas vidas e as de outros seriam muito diferentes. Se não vejamos, primeiro, seríamos libertos de todas as formas falsas de bondade. Se agíssemos conforme o Evangelho determina, seríamos libertos de todas as formas falsas de bondade. Segundo, o perdão e a tolerância seriam muito mais fáceis. O perdão e a tolerância seriam muito mais fáceis. Para concluir, quero dizer que poderíamos traduzir e sintetizar a quinta bem-aventurança da seguinte maneira: quão feliz é o ser humano que é capaz de entrar em outros e sentir-se como eles, ver com seus olhos, pensar seus pensamentos, porque quem pode se identificar deste modo com os outros, verá que os outros farão o mesmo com ele e saberá que isto mesmo é o que Deus fez por ele em Cristo Jesus. Foi a misericórdia de Deus que nos libertou da escravidão do pecado. Foi a misericórdia de Deus por nós que entregou Jesus Cristo, o seu Filho amado, para que morresse naquela cruz maldita, para que fôssemos libertos do poder das trevas. Foi a misericórdia de Deus que nos libertou. E eu quero te exortar a pensar seriamente em tudo o que eu disse. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus continue tendo misericórdia de você.